E aí, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso show da quinta, sejam bem-vindos ao nosso evento de hoje. Hoje nós vamos falar sobre um assunto que foi muito solicitado por vocês, atendendo a pedidos para nós colocarmos aqui, nós contemplarmos esse assunto no show da quinta e nós atendemos. Nós vamos falar sobre oncologia. Então, boa noite para quem está chegando, sejam bem-vindos. Para quem não me conhece, eu sou Janaína Bezerra, eu sou enfermeira. Eu trabalho no HU UFMA, aqui de São Luís do Maranhão. Eu fico na área da pediatria. Eu sou do concurso da EBSE do ano de 2018, do concurso nacional. Graças a Deus, não é me achando, mas que sirva aí de exemplo e empolgação. Eu consegui o primeiro lugar no concurso da EBSE de 2018. Então, se eu conseguir o primeiro lugar no concurso da EBSE, você também consegue. Então, vamos lá. E o que é que você precisa para você conseguir esse primeiro lugar, para você conseguir esse concurso que você quer? Você precisa de organização, planejamento, determinação. E acima de tudo, aquela fé que move montanhas. E é isso que nós vamos trazer aqui para vocês. Nós não vamos só entregar conteúdo. O nosso curso ele não entrega só conteúdo, mas ele conteúdo prático, conteúdo teórico, mas ele te prepara também para esse processo, porque nós sabemos que o processo de caminhada, gente, ele tem altos e baixos. E como tem altos e baixos, né? Mas faz parte. E pensando nisso, eu escolhi um tema que eu observei, além do pedido de vocês, que ele vem sendo tendência de provas, principalmente depois de 2019. 2019 eu já percebi uma ênfase no assunto, então isso já me deixou com a pulga atrás da orelha. Eu percebi isso no concurso da EBSE do ano de 2019. E ele continua aí, quando eu observo, ele continua sendo tendência das provas. Tudo que é tendência, tudo que é moda para os examinadores, tem que ser moda aqui também. Então, como você faz parte desse curso que adora moda de examinador, nossa moda é diferente. A moda que é a moda do examinador. Você vai seguir sim essa linha de estudo e nós vamos contemplar. Pensando nisso, nosso módulo completo de oncologia ele está sendo gravado. E o evento de hoje, o objetivo, gente, de um evento, eu sempre falo isso, não entre em um evento pensando que você tem o conteúdo completo. Um evento, ele não tem a possibilidade de te dar um conteúdo completo, ele tem a possibilidade de te dar um direcionamento do que você estudar, uma resolução de questões, tudo isso é importante, principalmente por causa da nossa conversa, mas você tem que partir para o conteúdo completo, principalmente quando nós falamos em algo que está sendo tendência de provas. Então, vou pegar aqui meu celular, deixei meu celular aqui do lado, para me ver aqui quem está chegando. Quem está chegando, mandar. Minha internet está lenta, gente. Mas vou concentrar aqui nas questões. Então, ó, tem monitor no chat. Boa noite, tá? Tem monitoria no chat. Qualquer dúvida pode colocar que nós vamos contemplando na medida do possível. Quem não tem o material, você pode pedir através da nossa linha de transmissão, tá certo? Eu vou colocar o número da linha de transmissão para vocês. O assunto de hoje, gente, é oncologia. A maior parte aqui nós vamos trabalhar em forma de questões. Aquelas questões que mais despencam em provas. Nós temos vários tipos de câncer, vários. Infelizmente, isso não é uma notícia boa. Isso é uma notícia ruim, porque é onde você menos espera surge um tipo de câncer. Vou contar um segredo para vocês que eu já revelei para alguns em algumas aulas, mas aqui eu preciso falar. Eu já trabalhei na oncologia há 8 anos. Esses meus 8 anos de oncologia, a maior parte do tempo foi na oncologia adulto. E no último ano, nesse trabalho, porque eu saí para assumir a EBSE, eu trabalhei com oncologia pediátrica. Gente, quando eu pensava que tinha chegado um tipo de câncer diferente, na semana seguinte chegava outro, que eu ficava assim, como assim? Aí você fica imaginando, nossa senhora, como o câncer vai mudando, como que existe tantos tipos de câncer diferentes. E às vezes as pessoas focam só em câncer de mama, câncer de próstata, câncer do colo do útero, não. O que que a gente precisa entender? Antigamente, o câncer ele era tão temido, vocês vão lembrar disso, ou vocês já até viveram isso, que as pessoas tinham medo de falar o nome câncer que achava que pegava. Na época da minha avó,
Falar o nome câncer é um pavor, mas nós sabemos o quê? Por que que o câncer ele está tão presente, por exemplo, nos países em desenvolvimento, nos países desenvolvidos? Porque o câncer ele é muito ligado também à população idosa. Se eu tenho uma qualidade de vida maior, significa que a possibilidade de ter câncer aumenta, tá certo? É um dos fatores, dentro dos tipos de câncer. Mas nós temos outros fatores. O câncer, ele não é um problema de saúde, uma doença ligada a um fator. Se a tua prova ela já te falar isso, ela já errou de cara. Aqui são múltiplos fatores. E é isso que nós temos que entender. E para que você entenda esse câncer, outra coisa que você tem que ter muito claro é que existe uma célula normal. Então aqui eu sou uma célula normal e eu vou me replicar. Eu preciso produzir. Então essa célula, ela vai criar outras células. Então, de uma célula mãe aqui, vai ter outras células. O problema é que quando essa multiplicação aqui, em vez de sair bonitinho, ó, dessa forma, igual eu estou aqui copiando da célula mãe, ela sai assim, ó, desordenada. Ela vem aqui e desordena. Então, essa desordem celular é que faz surgir o câncer. Então, esse é o entendimento inicial. Então, é uma das grandes causas de morbimortalidade e que nós precisamos entender. Nós não podemos dizer aqui que o câncer, ele vai adquirindo mudanças, ele vai evoluindo. As literaturas, os estudos, o INCA, ele sempre tem atualizado o estudo sobre o câncer, porque sempre tem algo novo para se descobrir. E nós vamos comentar isso ao decorrer da nossa aula. Então, pega teu material de apoio e vamos começar a entender essa história de oncologia, nesse caso, direcionado para a sua prova. Vou pegar aqui minha caneta. Ela vai me ajudar, ela não vai travar. Não sorriu aí pro chat, porque eu sei que vocês sabem que a minha caneta trava sempre, tá? Mas não vai ser dessa vez. Pega o material que eu vou mudar aqui. Então, bora lá. Aqui é a nossa logo. Quem faz parte do curso sabe que tem essa entradinha. Vamos lá. O câncer, gente, ele já diz o quê? Não é uma doença única, certo? Ele tem causas multifatoriais. Esse nome aqui é importante para a prova de vocês, ó. A causa do câncer é multifatorial, são múltiplos fatores. Ele acomete, ó, qualquer sistema de órgão e indivíduos em qualquer idade. Tem aquele tipo de câncer que tem uma tendência, por exemplo, às pessoas mais idosas, mas isso vai mudando de acordo com o tipo de câncer. Todo câncer é hereditário, minha gente? Não. Nem todo câncer é hereditário. Agora, o câncer é uma doença genética? Entenda isso. Ele é uma doença genética? É. Yes. Por que ele é uma doença genética? Porque ele é uma alteração de gene. Então, quando nós falamos que o câncer é uma doença genética, é porque nós falamos exatamente da alteração de gene. Então, é uma doença genética, sim, mas nem todo câncer ele é hereditário. Ele não precisa ser hereditário. Como ele tem múltiplos fatores, ele pode ter desenvolvido de outra forma, tá certo? Então, cuidado com essa observação. É genético? É, porque existe uma mutação de gene. Então, lembra disso, genético, gene. Grupo de doenças distintas em diferentes causas, manifestações, tratamentos e prognósticos. O que quer dizer com isso? Vai ter aquele tipo de câncer que o tratamento dele precisa ser cirúrgico, mas ele está tão grande que ele precisa fazer uma radioterapia antes. Isso a gente via muito na prática. Então, assim, quando eu trabalhava na assistência da oncologia mesmo, o câncer estava tão grande que precisava fazer uma rádio, diminuir aqui o tumor para ele ir para a cirurgia, para a retirada daquele tumor. Então, vai ter tipo de câncer que ele vai precisar de químio, tem tipo de câncer que vai precisar de rádio, tem tipo de câncer que vai precisar de cirurgia e rádio. Então, vai depender, tá certo? Então, esse entendimento ele é importante para você, para que você não pense que todo câncer ele vai ter a mesma linha de tratamento.
Primeira questãozinha contempla o câncer de mama. O câncer de mama, minha gente, ele é o segundo tipo mais frequente no mundo e o mais comum entre as mulheres. Essa informação ela é importante. Eu sempre gosto de falar assim para vocês: estude um enunciado de uma questão. Eu nunca vou cansar de pedir para vocês estudarem o enunciado de uma questão, porque o enunciado de uma questão ele te dá informações importantíssimas para a prova. Então eu vou continuar batendo sempre nessa tecla. Então, aqui, ó, a prevenção primária do câncer de mama está relacionada com o controle dos fatores de risco, que são, quando nós falamos, dois tipos de câncer, eles gostam muito de cobrar fator de risco, e você vê isso até dentro de saúde da mulher. Mas aqui eu preciso recapitular com você essa ideia de que você precisa ficar de olho. Então, assim, quando fala em fatores de risco, eles querem saber muito, eles fazem muito essa diferença, essa pegadinha, na verdade, entre o fator de risco de câncer de mama e o fator de risco de câncer de colo do útero. Então, fica ligado nesses dois tipos de câncer. Quando nós falamos em fatores de risco, porque vai ter diferença aqui, vai ter particularidades. E o examinador, ele sabe que é bem aqui, que pode ter a casca da banana, que é o que não vai acontecer com você. Então, gente, ele quer assim, ó, a prevenção primária do câncer de mama está relacionada ao controle dos fatores de risco, que são dentre outros. Ó, ele já diz logo que tem outros, mas ele vai querer um aqui. Qual é? Escoliose e sedentarismo. Minha gente, escoliose, eu tô falando de um problema na coluna, né? Isso vai ter associação? Não. Sedentarismo, na verdade, ele é um fator de risco para qualquer tipo de câncer, tá certo? Por isso que a atividade física, ela vem sendo falada, ela foi colocada dentro dos determinantes e condicionantes da saúde, porque ela é essencial não só no controle de doenças cardiovasculares, mas a atividade física também é importante como fator de proteção para o desenvolvimento de qualquer tipo de câncer. Então, a atividade física ela é o fator de proteção. Qual é o fator de risco? O sedentarismo. É muito importante isso para você também. Você entender aqui qual é o fator de risco, o fator de proteção. Tudo isso você cai como pegadinha em provas. Então, o que é fator de risco? O que é fator de proteção? No caso, sedentarismo, fator de risco. Atividade física é fator de proteção. Menarca tardia e desidratação. Gente, desidratação, tu sabe que não. Aqui não seria menarca tardia, seria menarca precoce, porque quanto mais cedo ela se expõe esse hormônio, mais risco ela vai ter. Exposição à radiação e a prática regular da atividade física. Gente, a prática regular da atividade física é fator de proteção. Ele está te pedindo um fator de risco. O próximo, nuliparidade e gravidez após 30 anos. Sim, peririm, achamos o nosso gabarito. A nuliparidade, você vai fechar aqui, ó, câncer de mama. Aqui eu queria uma seta. Com nuliparidade, anota aí no teu material, destaca. E a primeira gravidez aqui, ó, após 30 anos. Foca nisso. Menopausa precoce e esclerose múltipla, você sabe que não é corta-esclerose, a menopausa não seria precoce, ela seria uma menopausa o quê? Tardia, porque essa mulher ela estaria muito mais tempo exposta. Então, essa menina aqui, ó, o risco dela desenvolver câncer de mama, essa menina bem que no início da vida dela, ó, ela menstruou a primeira vez muito cedo, ela menstruou com 10 anos. Então, aqui é uma menarca precoce. Aí ela passa a vida dela todinha aqui, ó. Aí essa menina se transformou em mulher. E a menopausa dela foi muito tarde. Muito tarde. Olha o tempo de exposição que ela teve hormonal nesse período. Então, isso aqui é que você precisa entender como fator de risco para o câncer de mama. Gabarito D de dado. São fatores de risco para o câncer de mama, exceto, cuidado tudo que é exceto. Quando ele te pede exceto, é o que é o quê? Errado.
Então vamos lá. A menarca precoce é um fator de risco para câncer de mama? Sim, é fator de risco. Ela vai se expor mais cedo. É aquela menininha que menstruou bem cedo, aos 10 anos de idade, aos 9 anos de idade. Vamos exagerar para lembrar na prova. Ela já começou essa exposição muito cedo. Menopausa tardia é fator de risco? Sim. Quando ela se tornou a mulher, ó, quando ela passou muito tempo menstruando, então é fator de risco. Aqui a exposição aos hormônios. É essa a justificativa. Primeira gravidez após 30 anos também. Então, na vida dela aqui, ela foi ter essa criança lá depois dos 30 anos, fator de risco. Multiparidade é fator de risco para câncer de mama? Não, que foi que eu disse para vocês. Câncer de mama, você vai fechar com nuliparidade. Câncer de mama fecha com nuliparidade. Gabarito D de dado. O câncer de mama é o tipo de câncer que possui maior incidência e maior mortalidade na população feminina em todo o mundo. Passa o traço. Seja nos países em desenvolvimento ou nos países desenvolvidos, certo? Sobre os fatores de risco para o desenvolvimento do câncer de mama em mulheres, é correto afirmar. Ele veio de novo no fator de risco, ó. De novo. A obesidade pós-menopausa é considerada fator de risco para câncer de mama e esse risco não diminui com a prática da atividade física. Gente, aqui você viu que está um absurdo. Primeiro, a obesidade, ela não é um fator de risco só para o câncer de mama, tá certo? Ele é um fator de risco para todo tipo de câncer. Aí diz que esse risco não diminui com a prática da atividade física. O que é que acontece aqui? Lógico que com a prática da atividade física vai diminuir. Por quê? Porque a atividade física, ela é fator de proteção. Aqui o examinador, ele colocou aquele nãozinho para deixar a tua alternativa. Ele deixou uma alternativa maior para te ler mais rápido, não observar esse não e você marcar. Então, cuidado. Você tem que aprender a ser detalhista no enunciado das questões. Você precisa, se você tiver essa visão detalhista, se você tiver essa malícia de concurseiro, você consegue excluir muitas alternativas. As alterações em genes, como da família BRCA e o sedentarismo, aumentam o risco para o câncer de mama. Eu acho que eu pulei. Pulei a B, desculpa, gente, pulei a B. Então, bora lá. A nuliparidade, o nascimento do filho após 30 anos de idade, contribuem para a diminuição do risco do câncer de mama. Gente, contribui para a diminuição ou para o aumento? Aumento, aqui não é diminuição. Qual é a justificativa? Coloca aqui, ó, aumento. As alterações em genes, como o da família BRCA e o sedentarismo, aumentam o risco para o câncer de mama? Sim. Mas digamos que você não sabe, você não lembra dessa alternativa. Vamos excluir as outras. A exposição à radiação ionizante e a amamentação estão associadas a um maior risco de desenvolver o câncer de mama. Não, gente, a amamentação não vai estar relacionada a esse maior risco. O consumo de álcool e história familiar de câncer de mama em parentes de terceiro grau aumenta o risco do câncer de mama. Na verdade, não é terceiro grau, é o primeiro grau, filhos, pais. Então, isso aqui, ó, primeiro grau, tá? Então, qual é o nosso gabarito? O nosso gabarito é a letra C de casa. Bora conferir? C de casa. O exame citopatológico tem como objetivo rastrear o câncer do colo do útero e suas lesões precursoras. O Ministério da Saúde recomenda que o intervalo entre os exames deve ser. O que é que acontece aqui? Aquela questão batida de prova, que é o intervalo do exame aqui de rastreamento para o câncer de colo do útero. Então, não tem como fugir. Tem coisas em prova que muda a banca. Pode ser prova para concurso, pode ser prova para residência. Isso muda. Mas o gabarito, meu filho, o gabarito, ele não muda. O gabarito, ele vai continuar o mesmo. Então, vamos buscar esse gabarito aqui agora. Ele fala do exame citopatológico. O objetivo é rastrear o câncer do colo do útero e as lesões.
O Ministério da Saúde recomenda que o intervalo entre os exames é anual, independente dos resultados negativos? Não, gente. Se tá dando negativo, tá tudo bem, não precisa ele ser anual. Até aqui, porque existe uma questão de gestão. Tá entendendo? O que é essa questão de gestão? É a lei da oferta e da procura. Porque o que acontece? Se eu faço um exame que ele não está preconizado aqui dentro do rastreamento, imagina todas as mulheres fazendo anualmente sem necessidade. Termina que aquela mulher que precisa, que ela ainda está nesse processo de rastreamento, ela é prejudicada, porque ela termina perdendo essa oportunidade. Então, existe, isso aqui é a questão da organização do sistema também. Então, lógico que isso não foi imposto pensando só na parte burocrática, mas para que chegasse nesse intervalo, existiu todo um estudo anterior, toda uma comprovação anterior que podia acontecer dessa forma, que não ia trazer nenhum risco para essa mulher. Então, aqui, ó, não vai ser anual, independente de exames negativos. De 2 anos, independente do resultado negativo, também não é 2, não é anual. 3 anos após 2 exames negativos com intervalo anual, perfeito. Isso aqui é aquela questão batida de prova, que eu tenho certeza que vocês lembraram, porque vira e mexe ela despenca. De 4 anos, não precisa nem bater cabeça. Então, qual é o nosso gabarito? Letra C de casa. Segundo a estimativa 2018 do Instituto Nacional do Câncer José Alencar Gomes da Silva, o INCA, são fatores associados ao desenvolvimento do câncer de colo cervical. Agora, gente, é câncer de colo uterino. Bora lá. Letra A, tá? HPV, ó. Quando você fala em câncer de colo do útero, tu lembra de cara do HPV. Lembrando que nós temos os tipos de alto risco oncogênico e nós temos os tipos de baixo risco oncogênico. Tabagismo. O tabagismo vai estar ligado ao câncer de colo do útero? Sim, ele vai estar ligado sim. Imunossupressão também é um fator de risco. Mas bora para os outros. Tem tabagismo, imunossupressão e nuliparidade. Nuliparidade, gente, está ligada a que tipo de câncer? A câncer de mama. É fator de risco para câncer de mama. Aí vem HPV, herança genética familiar e obesidade. Obesidade também não entra exclusivamente no tipo de câncer do colo do útero. E essa herança genética familiar está muito ligada ao câncer de mama. Coitacardia, tabagismo e obesidade. Também não vai ser nosso gabarito. HPV, herança genética e imunossupressão. Também, ó, não vai ser o nosso gabarito. Então, o 5 é que letra? Letra A. HPV, tabagismo e imunossupressão. Letra A. Vamos conferir? Aqui, ó. Nuliparidade justificativa é fator de risco para câncer de mama. O câncer do colo do útero constitui um dos graves problemas de saúde que atinge as mulheres em todo o mundo. Passa o traço, respira. Sendo os países em desenvolvimento responsáveis por aproximadamente 80% desses casos. O exame realizado para investigação do câncer de colo do útero é denominado. Então vamos lá. Gente, colonoscopia, tu pensa em quê? Cólon. Endoscopia, tu vai fazer endoscopia para rastreamento lá do câncer de colo do útero? Tu não vai. Colposcopia e cistoscopia. Então, esse aqui, cistoscopia, tá lembrando da bexiga? Então, é a colposcopia. Aqui é a letra C. Detalhe, aqui ele é exame de investigação. Cuidado, é que eu quero chegar nesse ponto. Muito cuidado lá no enunciado. Uma coisa é exame de investigação, outra coisa é exame de rastreamento. O exame de rastreamento, ele é o quê? Ele é o citopatológico. Então, é o citopatológico, lembra do espéculo, lembra do exame preventivo, que geralmente as mulheres têm pavor. Lembra lá da coleta do citopatológico. Isso aí entra em rastreamento. A nossa pergunta aqui não foi rastreamento. A nossa pergunta aqui foi o quê? Ele pergunta sobre investigação. É diferente. Então, aqui, ó, realizado para investigação. Aqui já existia
um exame de rastreamento alterado e ele precisava investigar essa alteração. Aqui está a grande diferença. Uma coisa é o exame de rastreamento, outra coisa é o exame de investigação. Então, aqui, ó, quando eu falo em exame de investigação, eu falo em colposcopia. É a letra C de casa. Sétimo, sobre o câncer do colo do útero, é correto dizer que as lesões precursoras do câncer do colo do útero são sintomáticas. Não, gente, elas são assintomáticas. Então, aqui tu já passa um X. Quando você passa um X, você vê esse erro, assim, que você tem certeza que ele está errado, tu nem foca na alternativa. Para B. A adoção de vacinas anti-HPV elimina a necessidade de prevenção secundária para o rastreamento, pois oferece a proteção para todos os tipos de câncer do colo do útero, causado por outros tipos virais. Não. Ela vai proteger contra os principais tipos oncogênicos, mas nós temos outros tipos e não elimina a necessidade do rastreamento. Tá errado. O Ministério da Saúde recomenda um intervalo de 5 anos, tu já sabe que tá errado, né? Entre os exames citopatológicos após 2 exames negativos com intervalo anual. Qual é o tempo? 3 anos. Vamos para D. A infecção pelo HPV é um fator necessário, mas não suficiente para o desenvolvimento do câncer do colo do útero. Perfeito, gente. Aqui eu queria chegar com vocês. Tem muito examinador que faz pegadinha aqui, ó. Ele é um fator necessário, mas ele não é um fator suficiente para desenvolver esse câncer. Aqui a E dizia que no estágio inicial da doença, tem sintomas como sangramento, leucorreia, dor pélvica. Não, isso aqui são estágios avançados. Por quê? Por que eu estou te dizendo que é no estágio avançado esses sintomas? Porque, na verdade, o câncer do colo do útero, ele é uma doença silenciosa. É uma doença assintomática. Quando vai ter essas manifestações, ela já está aqui em uma fase avançada. Então, fica de olho nisso. Gabarito D de dado. Oitava. Sobre o rastreamento das lesões precursoras do câncer do colo do útero, segundo a recomendação do Ministério da Saúde, é incorreto afirmar que. Então, vamos lá. Letra A. O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora curável na quase totalidade dos casos. O câncer do colo do útero inicia-se a partir de uma lesão precursora curável. Ele quer o quê? Incorreto. Isso aqui tá certo, ó. Exatamente. Na maioria dos casos, sim, tratada com tempo é curável. B. As mulheres que desenvolvem infecção persistente pelo HPV do tipo D16 têm cerca de 5% de risco de desenvolver o NIC3, ou lesão mais grave em 3 anos, 20% de risco em 10 anos. Aí tu pensa assim, agora ferrou. Porque, gente de Deus, tem que estudar até essa porcentagem. Tu já fica triste nessa alternativa. Mas nós estamos buscando uma alternativa incorreta. Então, não perde a esperança. Por mais que você não tenha estudado essa porcentagem, que você não lembre de tudo isso, porque na verdade, né, gente, é humanamente impossível, você vai fazer o quê? O que você faz numa situação dessa na questão? Deixa ela quietinha, deixa essa alternativa guardada e nós estamos buscando uma incorreta. Então, bora continuar. Força na peruca. Então, vamos lá. B. Não, sei. O intervalo entre os exames deve ser de 3 anos, após 2 exames negativos com intervalo anual. Perfeito. Nós estamos buscando o quê? Uma incorreta. O início da coleta deve ser aos 15 anos. Ai, achei a incorreta. Sem nem saber se a B estava certa. Presta atenção, começa quando, meu povo? Aos 25 anos. Então, aqui tu já achou o erro gritante. Eu quero a incorreta. Tá vendo como não precisa desespero? Aí vem a E. Há vários fatores indicando que, direto ou indiretamente, o rastreamento em mulheres com menos de 25 anos não tem impacto na redução da incidência ou mortalidade aqui por câncer do colo do útero. Tá vendo? Não precisou desespero. Quando chegar uma questão dessa, tem um enunciado ali que tu não estudou, tu não tem certeza, é um aprofundamento muito grande, tu deixa ali ele quietinho, parte para os outros.
Quando nós estamos procurando uma alternativa incorreta, quando você acha aquele erro que você bateu o olho, você não tem condição, você já marca o gabarito, nem perde tempo nessa questão. Porque aqui o objetivo não é só te dar o gabarito, mas assim, te ensinar a malícia, entre aspas, de responder essa questão. Como você se sai numa situação dessa? Então, bora continuar. Gabarito D de dado. Gente, câncer de próstata. Aqui eu tenho uma próstata, aqui eu tenho tumor na próstata. Aqui tá a nossa bexiga. Por que que eu tô dando ênfase nesse câncer de próstata? Então vamos lá, nós estamos no Novembro Azul, no mês do homem, a pedido de alguns alunos em relação a essa visão do câncer de próstata. Aqui não vou trabalhar o câncer de próstata só em questões, mas em tópicos. Não é a aula completa, como eu falei para vocês, no evento não tem como te dar aula completa, é humanamente impossível, porque o assunto ele é muito grande, mas nós vamos ter esses tópicos sobre o câncer de próstata. Então, ó, o câncer de próstata é o mais incidente entre os homens, lógico. Detalhe, o que eu quero te dizer aqui é que é em todas as regiões do Brasil, tá certo? Em todas. A taxa de incidência é maior nos países desenvolvidos em comparação com os países em desenvolvimento. Eu falei para vocês no início da aula que tem alguns tipos de câncer que eles têm essa incidência maior nos países em desenvolvimento ou em países desenvolvidos. E o câncer de próstata, ele entra justamente aqui. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele está associado a uma idade já mais avançada. Eu lembro bem que quando eu trabalhava na assistência da oncologia, os pacientes com câncer de próstata, eles tinham um perfil já de uma idade mais avançada. Eu recebia muitos a partir de 60 anos. E detalhe, a evolução desse câncer é uma evolução lenta. Se em algum momento a tua prova te falar que é uma evolução rápida, tal, não, o câncer de próstata, ele é uma evolução mais lenta, dá até para você respirar falando isso. Então, preste atenção no como a prova ela vai te colocar em relação às características, ao conhecimento geral do câncer de próstata. Então, ele, sim, voltando ao que eu estava falando, ele é um câncer muito aqui que ele tem um destaque nos países em desenvolvimento e nos países desenvolvidos por causa da estimativa de vida das pessoas, da qualidade de vida dessas pessoas. Essas pessoas tendem a morrer mais tarde, ou seja, são locais, são países que têm uma população idosa maior. Isso significa que é um dos fatores para ter mais câncer de próstata lá, porque lá tem mais idosos. É importante que você tenha esse entendimento. Então, vamos lá. Então, ó, a taxa de incidência é maior nos países em desenvolvimento em comparação com os países desenvolvidos, em comparação aos países em desenvolvimento, tá certo? Considerações gerais. O câncer de próstata se apresenta como uma neoplasia de evolução lenta e de longo tempo de duplicação celular. Apenas 20% são agressivos. Normalmente necessita de 15 anos para atingir 1 centímetro cúbico. Olha, gente, ele é muito lento. Manifesta-se principalmente, na idade superior a 60 anos. Por isso que eu falei para vocês que o público que eu recebia tinha essa idade aqui, a partir de 60 anos. Existe pequeno risco de morte precoce antes dos 50 anos por câncer de próstata. Fatores de risco, tá? Vamos lá. Todo tipo de câncer vai ter o seu fator de risco, não será diferente aqui. No câncer de próstata, nós temos aqueles que se destacam, ou seja, os maiores fatores de risco. Nós temos aqueles fatores de risco que eles são gerais para todos os tipos de câncer, mas de acordo com alguns tipos específicos, nós temos aqueles que têm maior fator de risco. Isso é importante, esse entendimento e essa diferenciação entre os tipos de câncer. Então, a idade, a incidência aumenta significativamente após 50 anos.
História familiar de câncer também. E o tipo individual negro, eu percebia isso no atendimento dos pacientes. Outros fatores de risco, como eu falei para vocês, tem outros. Excesso de peso corporal. Então, a obesidade, por que está associada a isso? Por causa do metabolismo esteroide sexual desregulado, a hiperinsulinemia, então níveis elevados dessa insulina, de citocinas. Então, tudo isso aqui contribui. Olha de novo a importância aqui da atividade física como fator de proteção. Tem sido apontada a relação entre o consumo, alto consumo energético total e a ingestão de carne vermelha, gordura, leite e o câncer de próstata. Então, isso aqui tem sendo observado, tem sido estudado. Substâncias geradas no preparo dos alimentos, tais como aminas heterocíclicas para preparo de carnes em altas temperaturas. Aí vem o que? Frituras, churrasco. Olha, gente, o impacto da alimentação como um fator de proteção. Diagnóstico precoce. Gente, quando eu falo em diagnóstico precoce, qual a importância de um diagnóstico precoce quando eu estou falando de câncer, aqui especificamente por causa do direcionamento do nosso evento? O câncer de próstata, quando eu falo aqui nesse diagnóstico precoce, é porque se eu tenho diagnóstico precoce, eu tenho uma redução na mortalidade. Eu tenho como intervir ali enquanto é tempo. Isso não é diferente no câncer de próstata. E o importante é observar os sinais. Observar o que esse homem ele vai começar a relatar. Isso é muito importante, inclusive, de ser trabalhado com esse homem. Porque ele pode associar esses sintomas a algo específico da idade. Porque, geralmente, esse câncer de próstata ele vai aparecer já nessa idade mais avançada. Ele pode associar isso à associar isso ao câncer. E outra coisa importante é a visão do profissional diante de uma queixa de um paciente desse. Então, pensando nisso, o diagnóstico precoce ele tem impacto importante na morbidade, que é o adoecimento, e na mortalidade. Deve ser buscado com investigação de sinais e sintomas como, olha, o homem, ele chegou para ti relatando dificuldade de urinar. Então, tu já bota esse olho aqui do alerta, ó. Diminuição do jato de urina. Peraí, vamos aumentar. Ó, diminuição do jato de urina. Necessidade de urinar mais vezes durante o dia ou à noite. Olha só, tá só aumentando minha curiosidade. Que história é essa? Que negócio é esse? Sangue na urina. Esse sangue na urina, geralmente ele vai procurar o serviço pelo sangue na urina, sem associar aqui ao câncer. Por quê? Ele vai procurar o serviço de saúde no sangue na urina porque ele vai ficar assustado. Então, quando ele se assusta com o que ele vê, ele vai e procura o serviço, mas não porque ele vai estar associando ao câncer. Dificilmente ele vai estar fazendo essa associação. Ele vai estar associando a infecção urinária mais forte, etc e tal. Ele vai tentar encontrar outros fatores até chegar no câncer de próstata. Então, qual é a importância? A tua visão profissional, a importância da tua anamnese, a importância de você conhecer os fatores de risco, porque isso é que te dá o diferencial, não só na prova, mas também na prática. Na fase avançada, pode provocar dor óssea. Olha só em que ponto chega. E, gente, quando chega no ponto de provocar dor óssea, é uma dor intensa. Sintomas urinários ou quando mais grave, infecção generalizada ou insuficiência renal. Isso aqui numa fase o quê? Avançada. Sintomas. Então, inicialmente, ela não vai ter sintomatologia. Não vai ter, até porque ela é lenta. Tá lembrando uma das características do câncer de próstata, que a evolução é lenta. Quando apresenta-se crescimentos benignos da próstata. Ah, não, vamos começar aqui devagarzinho. Aí vai lá e aparece o benigno. Aí vem a dificuldade para urinar, a necessidade de urinar mais vezes, tanto faz dia ou noite. Sensação de esvaziamento vesical incompleto. Então, ele vai lá fazer, mas ele volta com aquela sensação que ainda ficou, que ele ainda precisava fazer mais. Hematúria, e em casos mais avançados, a dor óssea. Sobre o diagnóstico. O diagnóstico, gente, ele é feito pelo estudo histopatológico do tecido obtido da biópsia.
A biópsia ela deve ser considerada sempre que houver anormalidades no toque retal ou na dosagem de PSA. Lógico que, falando de diagnóstico, assim, na aula nós temos todo um aprofundamento em relação a esse diagnóstico, porque tem uma aula que está sendo montada que ela é só sobre diagnóstico, então ela é meia hora falando de diagnóstico, para você ter ideia de quantas particularidades tem, de quantas informações tem dentro desse diagnóstico. Aqui nós estamos fazendo o quê? As principais informações. Então, fica de olho, quando vou avisar para vocês aqui na transmissão, lancei o módulo de oncologia, passe por todas as aulas. Inclusive, eu vou colocar nas metas da semana. O estudo de oncologia vai fazer diferença demais no gabarito da prova de vocês, porque a tendência é só aumentar aqui o número de questões pelos examinadores. A biópsia ela deve ser considerada, já falei. O toque prostático é sempre recomendável e fundamental no estadiamento da doença, bem como para a definição do tratamento. A cirurgia mais frequente é a prostatovesiculoctomia. Gente, quando eu trabalhava na prática, falar esse nome você não tem noção, não. Tem nome que parece que ele engancha, né? Que você não consegue falar direito. Então, quando eu trabalhava na prática, eu precisava falar esse nome, prostavesilec. Então, ainda hoje ele enrola, mas vocês entenderam o que eu quis dizer. Então, quem sabe faz ao vivo, né? Que inclui a ressecção total da próstata, vesículas seminais e outras estruturas pélvicas acometidas por tumor maligno. A cirurgia robótica, ela costuma ser mais precisa, com recuperação mais rápida e com menos risco de efeitos colaterais. Qual é o defeito dela? Grana. Aqui ela é muito cara. Lá no módulo que eu estou gravando, eu falo vários detalhes dela. E ela é muito cara, assim, nós não temos disponível assim no sistema público. A ressecção transuretral da próstata é indicada apenas em caráter paliativo para alívio de sintomas. O tratamento com radiação ionizante pode envolver a teleterapia ou a bracterapia. O que é isso, Janaína? Então, aqui eu botei tópicos, mas está lá na nossa aula completa. A teleterapia é a radioterapia que é feita aqui várias vezes por semana. E os efeitos colaterais mais comuns são, lógico que ela vai trazer um efeito colateral, diarreia, a micção frequente, ardor ao urinar, sensação de bexiga cheia e hematúria. A bracterapia envolve as aplicações de sementes radiativas na próstata, de forma temporária ou mesmo de forma permanente. A hormonioterapia tem um objetivo, que o objetivo é esse, inibir os hormônios masculinos androgênicos que estimulam o crescimento do câncer. Em conjunto com a radioterapia, proporciona a redução do volume tumoral. E também é recomendada nos casos de metástase ou nos casos de recidiva. Lembrando que metástase é invasão, não vai estar suficiente ali e vai começar a invadir outros tecidos. Vamos para mais uma questãozinha? Proto-oncogene é a porção genética de DNA que regula o crescimento e a reparação de uma célula normal. Uma mutação pode permitir que as células proliferem além das necessidades normais do corpo. A afirmação acima se refere a fenômenos envolvidos em qual fase da oncogênese? Então, gente, essa pergunta, a nona, ela descreve uma fase da oncogênese e ela quer saber que fase é essa. Então, aqui, ó, quando ele fala aqui em mutação, ó, uma mutação que permite que as células proliferem além das necessidades normais do corpo. Então, essa fase da oncogênese, aqui, quando ela passa pela mutação, eu estou falando de iniciação, é a palavra-chave. A mutação, quando ela começa a se diferenciar de forma errônea. Gabarito B de bola. Julgue o próximo item relativo à assistência de enfermagem e oncologia. Na abordagem do sangramento em ferida tumoral, que inclusive o sangramento é muito presente na ferida tumoral, é iniciado o uso da cobertura com alginato de cálcio. Perfeito, gente. Alternativa correta, a indicação aqui vai ser o alginato de cálcio. Gabarito certo, vamos para a última.
Julgue o próximo item relativo à assistência de enfermagem e oncologia. No controle da dor, durante o procedimento de curativo na ferida tumoral, é recomendado o curativo após 30, bota o número, 30 minutos da analgesia por via oral ou após 5 minutos quando a analgesia for subcutânea ou endovenosa. Corretíssimo. Banca CESP, tá, minha gente? Banca de alto nível para vocês. Então, aqui tá correto. Aqui nós entramos um pouco no assunto de feridas tumorais, que é importante também para a prova de vocês. Então, aqui um rastreamento, bisus importantes a respeito de oncologia. Foi mais um evento da nossa quinta, mais um show da quinta. Então, você pode aí mandar dicas. Eu quero isso, eu quero aquilo, que nós vamos gravando e atendendo os pedidos. Fiquem com Deus e até o nosso próximo evento.